sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. O livro de Êxodo é um livro importantíssimo das Escrituras Sagradas. E esse mês é o mês que se comemora a Páscoa, o evento mais extraordinário do mundo. E é sobre ele que eu gostaria de meditar com você, sobre o tema Paixão Inesquecível. Eu gostaria de esse mês inteiro estar compartilhando aspectos muito importantes e poderosos sobre a Páscoa. Às vezes a gente olha um tema, e aqui é um problema, quando a gente tem um tema que a gente ouviu muito, sabe demais, então geralmente a gente fica em um ponto cego, a gente acaba negligenciando a profundidade, o lastro desse tema. E a Páscoa é um desses temas assim extraordinários na Bíblia, né? Tem muita coisa para a gente conhecer sobre a Páscoa e aplicar na nossa vida. E eu gostaria que você abrisse então sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, é onde inicia a Páscoa. Eu quero começar com uma afirmação: a Páscoa é a revelação do eterno Deus de amor em meio às trevas. A Páscoa é a revelação do eterno Deus de amor em meio às trevas. E esse texto diz assim, capítulo 3, versículo 7 de Êxodo: então o Senhor disse a Moisés: eu tenho visto como meu povo está em misérias no Egito. Tenho ouvido os seus gritos de desespero por causa dos seus opressores. Conheço os tormentos físicos e mentais que estão passando. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. Esse texto revela a Deus de uma forma surpreendente. Por isso a ênfase, quando eu li nesses 6 verbos maravilhosos que se apresentam no texto: eu tenho visto, ouvido, conheço, desci para libertá-los e levá-los. A salvação pertence ao Senhor. Deus é que age. Páscoa é isso, é esse Deus maravilhoso agindo, revelando-se, o eterno Deus de amor em meio às trevas, ao caos. A Páscoa é a prova mais concreta, mais contundente do amor e da restauração de Deus no mundo quebrado e destruído. A Páscoa é o principal evento da Bíblia, tanto no Antigo Testamento, que é esse livro de Êxodo que vai mostrar para mim e para você a Páscoa, quanto do Novo Testamento. É o evento máximo na Bíblia, é a Páscoa, quando o povo de Israel estava vivendo um avivamento, quando o rei estava servindo ao Senhor, quando os profetas estavam lá anunciando a palavra de Deus. Então a Páscoa era tida no mais alto grau de valor dentro da nação de Israel. Mas também quando o povo de Israel estava em queda, tinha abandonado o Senhor, estava na apostasia, a Páscoa era deixada de lado. Por isso poucas vezes no Antigo Testamento você vai ver a Páscoa sendo comemorada, mas ela não é comemorada nos 40 anos do deserto. Por quê? Porque o povo está em apostasia. O povo, eles voltaram no coração para o Egito, e não faz sentido comemorar a Páscoa se o coração do povo ainda está no Egito. Então poucas vezes você vai ver a Páscoa sendo comemorada no Antigo Testamento, mas ela ganha um relevo extraordinário no Novo Testamento. É o maior evento de libertação da história. Grande parte das crianças, dos adolescentes e dos adultos
não entenderam e não conseguem explicar minimamente a Páscoa. Eu tive uma experiência essa semana, assim, que eu fiquei com crianças que vêm da igreja evangélica, assim, boquiaberto, espantado, não sabia o que eu estava falando. Tia, essa história é real? Isso aconteceu? É verdade isso daí? É de fato isso assim? Assim, somente contar a história. E infelizmente, a Páscoa se tornou algo extremamente pagão. Misturaram um monte de coisa na Páscoa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que é o texto bíblico, e se tornou simplesmente um momento comercial. Somente um momento comercial. Mas eu espero que nesse mês a gente possa ter uma visão mais ampla, mais profunda do que é a Páscoa, desse momento mais importante e norteador, tanto do Antigo Testamento como para o Novo Testamento, para a vida cristã, é a Páscoa, esse momento maravilhoso. E eu gostaria de mostrar para você a cidade aonde a Páscoa acontece. Na realidade, existem 3 cidades na Bíblia que descrevem tanto quanto o mal nasce, como o mal se desenvolve. Sodoma e Gomorra são 2 cidades, mas um evento só. Depois nós temos a Babilônia e o Egito. Essas 3 cidades, elas são descritas no livro de Gênesis como essa fonte do mal, como esse exemplo do mal e de uma rebelião contra Deus. Mas se você olhar no livro de Apocalipse, essas 3 cidades também estão lá: Sodoma, Egito e a grande Babilônia. Veja, a Bíblia encara esses locais como centros, não apenas onde o mal nasce e se desenvolve, mas também como uma revolta completa contra Deus. E é justamente no Egito onde a Páscoa acontece. O povo de Israel chega no Egito por mão de Deus. Deus abençoa o Egito de uma forma extraordinária. Deus dá um sonho a Faraó. José foi vendido por seus irmãos como escravo. Já estava 10 anos na prisão, fora o tempo que havia vivido como escravo na mão de Potifar. E depois de 10 anos na prisão, Faraó tem um sonho. Ele não entende, nenhum dos seus sábios, nenhum das centenas de deuses que eles adoravam conseguiam interpretar o sonho. Então o copeiro falou: olha, eu tive um sonho lá na prisão, e tem um rapaz lá que o Espírito de Deus habita nele. Traz ele, Faraó, ele vai interpretar seu sonho. E trouxeram José, e vocês conhecem a história. José interpreta o sonho, se torna o segundo homem mais poderoso do mundo, e Deus salva o Egito e todas aquelas nações que estão ao redor, que passariam por 7 anos de seca. Você imagina 7 anos sem chuva. Aqui em Brasília são caos, porque a gente vive num clima de deserto. E o Egito, grande parte é um deserto. Aquela região todinha ali, grande parte tinha matado, tinha quase que exterminado todo mundo. Mas Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, estende as mãos e usa José para prover, para abençoar, para salvar o Egito. E como os egípcios recompensam? Escravizando a nação de Israel. E por que eles escravizaram a nação de Israel? Porque eles deixaram de reconhecer que existe apenas um Deus, que existe apenas um Senhor, que salvou suas vidas, que os preservou, que salvou não apenas o Egito, mas as outras nações de perecerem, de morrerem na fome e na seca. Eles desconheceram a Deus, eles rejeitaram a Deus, e então escravizaram a nação de Israel. Israel fica 400 anos sobre uma dura e terrível escravidão. E esse processo, o apóstolo Paulo fala para a gente em Romanos capítulo 1, como ele acontece. É o processo de que o orgulho, que é a essência, a
semente do pecado entra no coração do ser humano. E esse orgulho que está em todos nós, a primeira coisa que ele faz é descrer de Deus e da sua palavra. E então o ser humano cria a sua própria verdade. Eles tratam a verdade de Deus como mentira, diz o apóstolo São Paulo. E daí esse processo terrível de queda e de destruição. E é o que a gente vai ver no Egito. E adoração a ídolos. Criam-se ídolos para todos os lados. Eles adoram o sol, eles adoram a lua, eles adoram o rio Nilo, eles adoram os animais, eles são animistas, panteístas, eles adoram a tudo. E nesse processo de adorar a deuses, eles se acham superiores ao povo de Israel, e aí entra o racismo. Páscoa tem a ver com o racismo. Nós somos egípcios, vocês são hebreus, nós somos superiores, vocês são inferiores, nós escravizamos vocês. Aí entra a injustiça, aí entra a violência. E nós vemos a mão pesada do Egito a ponto de tomar as crianças, recém-nascidos, os meninos recém-nascidos, que ao nascer matavam as crianças ali mesmo, se era um menino na hora que nascesse, ou então jogavam no rio Nilo, para ser afogados, bichos, crocodilos comerem aquelas crianças. Tamanha a perversidade. Veja, enquanto Deus preserva a vida, eles criam uma nova verdade para eles. É correto matar crianças, é justificável a guerra, é justificável o racismo, é justificável a violência. Eles criam uma verdade para eles, e a Páscoa tem a ver com todo esse ambiente. A Páscoa tem a ver com tudo isso, porque quando a humanidade abandona Deus, ela se envolve em todas essas questões. E aí a gente olha para os egípcios e vê que os egípcios eram a maior nação do mundo. Ninguém tinha mais tecnologia, ciência, engenharia, arquitetura como os egípcios. Até hoje, com toda a capacidade que nós temos tecnológica, nós não conseguimos fazer uma pirâmide. As pirâmides têm quase 6.000 anos. E hoje, com tudo que a gente tem, a gente não consegue fazer uma. Ninguém sabe como aquilo foi feito, como aquilo foi construído. Existem salas lá dentro, existem corredores lá dentro, passagens, mapeamentos já foram feitos naqueles lugares. Como isso é possível ser feito? Até hoje não se consegue. A ciência, a medicina, até hoje, com tudo que a gente tem, a gente não consegue fazer a mumificação como os egípcios faziam. Múmias com 4, 5 mil anos, encontra, está lá. Até hoje se estuda para saber como. O maior exército do mundo, mais poderoso, mais bem preparado, mais organizado e bem armado, eram os egípcios que tinham. Ninguém batia eles em agricultura, em pecuária, em irrigação. Ninguém. Porque eles não são a nação melhor. Só em Alexandria, uma biblioteca em Alexandria, no norte da África, tinham mais de 4.400 mil livros. Eu estou falando de 4.500 anos atrás. Qual a biblioteca no Brasil que tem 400 mil livros? Você vai ter que ir nas maiores bibliotecas do mundo para encontrar uma biblioteca que tem 400 mil livros. E eu estou falando de um povo há 4.500 anos atrás, 5.000 anos atrás. Eles tinham tudo isso, porque eles não são a nação melhor. Ninguém batia eles em educação, em nada disso. E porque eles não são um povo melhor? Porque eles não são a nação mais igualitária, justa? Porque eles não estão vivendo algo melhor? Porque eles justificam toda essa estrutura de ódio, de medo, de racismo, de opressão, de assassinatos, de injustiça. Porque deixaram a verdade de Deus e seguiram seus próprios corações. Isso é Páscoa. Páscoa é quando Deus vê isso. Páscoa é quando Deus ouve isso. Páscoa é quando Deus conhece essa realidade. Páscoa é quando Deus desce. É quando o Emanuel vem até nós, Jesus o Senhor, e Ele nos liberta de
de toda escravidão, da idolatria, e vem e nos leva para longe do Egito, para longe de toda essa realidade terrível. Agora eu te pergunto, somos nós melhores do que os egípcios? Não vivemos num mundo conturbado, quebrado, com toda a tecnologia. Até hoje temos racismo, temos empoderamento, mulheres contra homens, homens contra mulheres, brancos contra negros e negros contra brancos. O racismo cultural, o racismo que está nas etnias. Nós aqui da Europa somos melhores que os latino-americanos, ou nós americanos somos melhores que os africanos, e daí por diante. Os ricos são melhores que os pobres, e os pobres também têm preconceito com relação aos ricos. Meus irmãos, um país tomado pela violência como o nosso, pela corrupção, violência familiar, violência contra a criança, violência contra a mulher, violência dentro das escolas. Jesus, essa semana o que aconteceu? E gente sendo pego armado aí dentro das escolas. Por que nós não somos um país melhor? Se nós temos toda essa tecnologia, se nós temos tudo isso, um dos países mais religiosos do mundo, o que está resolvendo essa religiosidade toda nossa? Não tinha os egípcios inteiros de deuses e estavam vivendo tudo isso. Não estamos nós também na mesma situação, legalizando o aborto? Não é justificável matar criança no ventre. Depois você procura lá na internet e veja um feto de 3 meses de idade, que é geralmente a idade quando as mulheres fazem um aborto. Vê lá aquele fetozinho de 3 meses. Ele tem tudo. Ele tem cérebro, ele tem circulação sanguínea, pulmão, coração, tudo, unha, tem tudo, pele, cabelinho nascendo, tem tudo. Mas nós legalizamos o aborto. Não é justificável, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quero. A gente justifica o racismo, a gente justifica a violência, a gente justifica todas essas injustiças. E a gente deveria ser melhor. Mas por que não somos? Porque temos muitos ídolos, temos muitos deuses. E a primeira coisa que a Páscoa vai atingir é a idolatria. A primeira coisa que a Páscoa vai atingir é essa cultura de ídolos em nossas vidas. É justamente o que a Páscoa vai atingir. Essa ideia terrível. E eu queria ler para você um texto de um livro chamado Isso é Água, de um homem chamado David Foster Wallace. Esse cara era um ateu. Olha o que ele vai dizer para você e para mim. Um ateu, ele não tem Deus, ele não tem Deus na sua vida, ele é um ateu declarado, aberto, um escritor. Ele diz: pois aqui está outra coisa que é verdadeira, nas trincheiras do dia a dia da vida adulta, não existe tal coisa como o ateísmo. Não existe tal coisa como o não adorar. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é adorar. Qualquer outra coisa que você adore, qualquer ídolo que você adore, comerá você vivo. E ele dá os exemplos. Se você adorar o dinheiro, as coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido da vida, então você nunca terá o suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente. É verdade. Aí outro exemplo: adore o próprio corpo e a sua beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio, e quando o tempo e a idade começar a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes até ser enterrado. Esse é um não crente falando, é um ateu.
Ele chegou a essas conclusões. Você não precisa ser um cristão para entender que os ídolos são terríveis. Quem faz do dinheiro o seu Deus nunca se saciará. A Bíblia diz isso. Quem ama o dinheiro dele nunca se fartará. Quem faz do corpo, da beleza, o seu Deus, ele está dizendo que vai morrer milhares de vezes, porque vai se ver envelhecendo na frente do espelho e vai ficar naquele desespero, naquele sofrimento terrível, até um dia ser enterrado. E ele dá dois últimos exemplos. Adore poder. Você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. E por último, adore seu próprio intelecto. E esse era o grande problema do David Wallace. Adore seu próprio intelecto. Sendo visto como inteligente, você terminará se sentindo estúpido, um impostor, sempre próximo a ser descoberto. Que coisa! Crie ídolos e eles vão devorar você vivo. E o nosso mundo, a nossa sociedade é tomada de ídolos. A nossa sociedade, Martinho Lutero, há 500 anos atrás, diz: o meu coração é uma fábrica de ídolos. O meu coração produz ídolos o tempo inteiro, todo o tempo. O meu coração produz ídolos, e o primeiro ídolo sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Mas irmão, eu quero te dizer novamente, eu quero te afirmar novamente: a Páscoa é a revelação do eterno Deus de amor, no meio do caos, das trevas e da destruição. A Páscoa é a revelação do eterno Deus de amor. Não existe Deus antes dele, nada existiu antes dele, nada haverá depois dele. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o Senhor, é o eterno Deus, e bendito seja o seu nome, porque ele é o eterno Deus de amor, que ouve, que vê, que conhece, que desce, que liberta e nos arranca do Egito, das trevas, do pecado. Bendito é o seu nome, porque ele sabe da nossa realidade. E se ele não ouvir, se ele não vê, se ele não conhece, se ele não desce, se ele não liberta e não nos arrasta para longe do mundo do pecado, nós de lá jamais sairemos. É ele que nos salva. A salvação pertence ao Senhor. O David Wallace se suicidou. Esse cara que eu acabei de ler se suicidou no dia 12 de setembro de 2008. Infelizmente ele não encontrou a graça de Deus. Seu coração era tomado de ídolos e ele foi devorado por seus próprios ídolos. Seus próprios ídolos. Nós vivemos uma sociedade doentia. Nós vivemos no hiperindividualismo. Pessoas que estão conectadas com dezenas, centenas de pessoas, mas não estão conectadas com aquelas pessoas que estão à frente, nos seus olhos. Estão conversando com centenas de pessoas, mas não estão conversando com aquelas com as quais conseguem enxergar e olhar nos olhos. Vivemos uma sociedade que está se arrebentando em si mesma. E a Páscoa é isso, é a restauração, é a libertação de tudo isso. Quantas Páscoas você já viveu na vida? Quantos anos você tem? E a Páscoa faz sentido para você? A Páscoa é uma verdade para você? A Páscoa é uma realidade para você? É você liberto da idolatria? É você liberto dos deuses? Ou você está sendo engolido pela cultura? Ou você está sendo levado pelos ídolos da cultura, pelos ídolos do seu próprio coração? Como disse o Wallace, se assim é, você será engolido vivo por eles. Que Deus liberte a sua vida e que a Páscoa não seja um feriado para você. A Páscoa seja o todo dia da sua vida. Todo dia da vida do cristão é Páscoa. Páscoa é todo dia, Páscoa é todo momento, Páscoa é a vida de Cristo em mim. Isso é Páscoa. Novamente, a Páscoa é a revelação do eterno Deus de amor, em meio
as trevas. Páscoa, então, em primeiro lugar, é redefinir quem é de fato Deus das nossas vidas. Qualquer um que você disser e perguntar na rua, na sua família, em qualquer canto, vai dizer que Jesus é tudo para você. Não, Jesus é tudo para mim. Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. Mas, meus irmãos, Faraó vai questionar: quem é o Senhor? Faraó sabia que o Senhor existia. Faraó sabia da história que o Senhor havia feito, salvando a nação egípcia de toda aquela fome. Faraó sabia de tudo aquilo. Mas ele pergunta: quem é o Senhor? Veja, não é a informação que te salva. Não é simplesmente a mera informação que você precisa ter. Nós não precisamos de mais informação, nós precisamos de transformação. É aplicar as verdades que você conhece, é viver essa Páscoa, é viver livre, é viver junto a esse Deus maravilhoso, é quebrar e abandonar para sempre os ídolos da sua vida, é identificar e sinceramente dizer: Deus, eu tenho adorado isso aqui tem assumido o seu lugar em minha vida, a minha confiança está nisso, o meu coração está nisso. Eu digo com a boca que te amo, mas o meu coração de fato está nisso aqui. Isso aqui é a coisa mais importante para mim. E eu quero me arrepender, Senhor, e dizer que a partir de hoje eu quero quebrar esse ídolo na minha vida. Eu quero deixar isso para trás, eu quero abandonar isso. Eu não quero fazer disso o centro da minha vida, a razão de eu viver. Porque a razão da minha vida é Cristo Jesus e nada mais. Ele é o primeiro, Ele é o único, e eu vou amá-lo de todo o coração. Eu não posso rebaixar o eterno Deus de amor ao segundo lugar na minha vida. Ele não vai ter o segundo lugar para você. Deus nunca vai sentar no banco do carão na sua vida, em canto nenhum, em pessoa alguma. Deus jamais vai ser o segundo na sua vida. Sabe por quê? Porque você, um pecador igual a mim, não aceitaria ser o segundo na vida do seu cônjuge. Então, por que você acha que Deus, o Santo, Todo-Poderoso, vai aceitar um negócio desse? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Essa cultura do Deus Papai Noel que está por aí, isso não existe não, isso não é bíblico não. Isso é coisa do mundo. O povo inventa uma ideia que eles têm, eles criaram uma ideia de Deus. Deus é aquilo que a sua palavra diz que Ele é. Deus não é o que o cara lá disse, ou o que o pastor disse, o padre disse, ou seja lá quem foi que disse. Deus é o que a sua palavra diz. E se eu disser qualquer coisa que está contrário ao que a Bíblia diz, eu estou errado. Eu estou 100% errado. Porque a autoridade não está em mim, a autoridade não está no pastor, no pregador, no padre, no papa, seja lá em que for. A autoridade está na Bíblia. Ela é a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. É a ela que nós nos submetemos, a mais ninguém. Então, se alguém diz algo que vai além, ou que vai aquém, ou que distorce aquilo que Deus é, está errado. Está errado. A verdade é a palavra de Deus. E Páscoa é quebrar os deuses. Você quer viver a Páscoa? Você quer que a Páscoa seja uma realidade na sua vida? Quebre os deuses. Porque cada praga das 10 pragas atinge um dos principais deuses egípcios. O Nilo era um deus para eles. O Nilo morreu, sangrou. Até que o faraó também da mesma forma. O filho do faraó. Cada praga, um Deus que eles adoravam, um Deus que eles diziam: não, esse Deus aqui é o importante, nós dependemos dele, toda a Páscoa atinge diretamente a idolatria, e não somente isso, quando Deus arranca o povo do Egito, atravessa eles pelo Mar Vermelho, e os leva para o Monte Sinai, e lá dá para eles os 10 mandamentos, chamado no texto sagrado de Êxodo 20, as 10 palavras, as 10 palavras. As 5 primeiras têm a ver com a idolatria. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da escravidão, da casa do Egito, da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para
nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto. Não faça o nome do Senhor teu Deus algo banal, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele não é como qualquer um, Ele é o Altíssimo, Ele está acima de todos, seu caráter, seu nome, sua grandeza, sua majestade. Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para guardar. E aqui o que você vê é essa estrutura. Deus diz o que você não vai fazer, e Deus diz para você o que você deve fazer para evitar a idolatria. O sábado. O que é o sábado? O que é o culto diário? Que todo dia tinha 2 cultos em Israel. Por que Deus quer 2 cultos em Israel? Todo dia, culto de manhã e culto no final da tarde, culto de manhã, culto no final da tarde. No sábado tem culto que durava o dia inteiro, meditação, oração, adoração, comunhão, comer junto, compartilhar, lembrar das histórias, meditar no texto. Por que isso? E ainda as festas, cada festa, mais de 10 festas, cada uma delas apontava e aponta para a vinda de Jesus, para a obra maravilhosa da cruz. Por isso que Jesus morre na Páscoa, a principal festa judaica. Cada festa apontando para a salvação em Cristo. Por que Deus faz isso? Porque Deus tira o povo de Israel do Egito, mas vai levar o povo de Israel para o meio de 8 nações. Assim como nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Não somos do mundo, mas estamos no mundo. E você a semana inteira está bombardeado pelas telas, celular, tablet, televisão, computador, as conversas, a cultura, tudo está trabalhando para você ter ídolos, para você estar longe de Deus, para dizer para você: Deus vai ser um rodapé lá na sua vida. Deus vai ser qualquer um na sua vida. Ó, bota Deus lá no canto lá, ó, deixa Ele lá, num canto. Viva a sua vida. Mas todos os dias você pega a palavra de Deus, o culto diário, manhã e tarde, vai ler a Bíblia, vai orar. Vai realinhar a sua vida diante dos problemas, das lutas, das necessidades, das tentações, das angústias, da cultura que te leva para longe de Deus e quer encher sua alma de ídolos. Todos os dias você deve estar buscando ao Senhor na sua vida devocional de oração. O sábado, que é aí Deus colocando, estabelecendo a Santa Ceia, que é a Páscoa, onde a Santa Ceia é feita. Irmão, é aqui no culto. Olha aqui para mim. Você está aqui hoje. Quantos ídolos nessa semana não batendo forte lá na sua alma? Quantas tentações não vieram sobre você? Deixe de vir nesse culto hoje, para você ver se você não vai estar bem parecido com os mundanos no domingo que vem. Falta culto, negligencia culto, abre mão de culto. Não, senão esse negócio de culto aí, isso é bobeira. Eu posso vir no dia que eu estou na escala, eu posso vir no dia que eu não tenho nada para fazer. Olha, quando eu tiver descansado, eu venho para o culto. Você vai pensar em irmãos mudando, a cultura vai engolir você. É no culto que Deus coloca na sua cabeça a palavra dele. Passei horas, dias meditando nesse texto. Estou condensando essa mensagem para você. Ministrar na sua vida na quinta-feira, para você sair daqui cheio da palavra. Habite ricamente em vós, mais de 100%, totalmente cheio, transbordante da palavra de Deus. Essa palavra que liberta, essa palavra que é a verdade, que vai guardar a sua vida, que não vai deixar você ser engolido pela cultura, que vai fazer você filtrar, julgar todas as coisas em retenção que é bom. Mas se você pega e na quinta-feira, no lugar de vir para o culto, eu estou cansado, eu fico em casa, ou no domingo, no lugar de vir para o culto, não, eu estou cansado, ou eu vou para o clube, ou sei lá o quê. E aí, como é que vai ser a sua vida? Vai ser engolido pela cultura. Vai ser engolido pela cultura. E você vai passar a pensar como os mundanos, vai passar a ter ídolos na sua vida. Porque hoje Deus está te chamando. Ei, cristão, acorda. Você não pode viver nessa direção. Isso que você viu, que você ouviu, que te ofereceram essa semana, não é correto. Abre o teu olho.
Vem para Cristo. Fortalece a tua aliança com o Senhor da glória. Erga-te. Não desanima, Deus está com você. Ele está vendo, Ele está ouvindo, Ele conhece. Ele está junto a você. Ele está libertando a sua vida e te levando para outra situação. Então cada culto é um momento de realinhar a sua vida, de realinhar a sua vida em Deus, sua mente, seus sentimentos. É o momento de você olhar para a sua vida e para tudo que está ao redor, para que você pense biblicamente, adore o Senhor, conheça o Senhor, ame mais o Senhor, esteja com os irmãos na comunhão. E isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Páscoa é essa vida gloriosa em Deus. É quando todo dia você pega a sua Bíblia e vai ler e vai orar, e bota uma música e vai adorar o Senhor. E quando você estiver saindo de casa para o trabalho, você põe uma música lá e começa a adorar o Senhor. E quando você vai fazendo essas transições de um dia, de um caminho para o outro, de um lugar para o outro, de uma situação para outra, está lá você em oração, em adoração, meditando no texto de hoje. Aproveita que a mensagem está lá no YouTube. Põe lá no fone, põe esse trem, liga. Meu Deus, eu tenho que ouvir essa mensagem de novo, glória a Deus. Estou aqui ouvindo essa mensagem, meu Senhor, olha aqui, tem isso aqui na minha vida. Não tinha observado isso na mensagem. Meu irmão, Páscoa é isso. Páscoa é quebrar os ídolos e viver só para Ele. Viver só para Ele. E tudo na minha vida vai ter uma única direção: Cristo. Páscoa é quando a família inteira senta em torno da mesa e tem um cordeiro assado aí, com ervas amargas, pão sem fermento, o vinho. E é daqui, dessa mesa, que Jesus toma o pão, o cálice e diz: esse é meu corpo, esse é meu sangue da nova aliança. É estarmos em torno de Cristo, vivendo em Cristo, para a glória de Cristo, amando a Cristo, trabalhando para Cristo, estudando para Cristo, servindo a família, fazendo os afazeres do dia a dia, tudo para a glória de Cristo. Isso é Páscoa. Páscoa não é um feriado prolongado. Páscoa não é ovo de chocolate. Você chegar lá em casa, tem 10 barras de chocolate lá em casa. É direto, os meninos lá, eu e a pastora não podemos, mas eles gostam muito. Problema nenhum com chocolate. Pastor, é pecado dar um ovo de chocolate? É claro. Você está desviando os olhos dessa criança do único Salvador. Como é que ela vai ser salva? Cristo Jesus é o Senhor. Cristo Jesus é o Salvador. Chocolate ela come o ano inteiro e a vida inteira. O Salvador só é um. Faça ela olhar para a cruz, faça ela olhar para aquele que o salvou, o amou, o resgatou, o libertou. Faça essa criança olhar para a cruz, explique para ela a Páscoa, conte a história, compre livro, compre a Bíblia, abençoe essa criança, para que essa criança não cresça um perdido, cheio de ídolos no seu coração, e se torne depois um ímpio, um pagão, um ateu. Pergunta: quem é o Senhor para eu fazer alguma coisa para Ele? E acho que qualquer coisa na vida é mais importante do que Deus. Então tornar-se um mero religioso, achando que qualquer coisa na vida é mais importante do que o reino de Deus, do que a igreja, do que culto, do que a palavra de Deus, do que a oração, porque é simplesmente um religioso, um mundano. Meus irmãos, esse Deus maravilhoso, que vê, que ouve, que conhece, que sabe, que desce, que liberta e que nos leva para onde? Ele deve ser amado. Páscoa é amar esse Deus que nos amou primeiro. Nós estávamos escravizados nas garras do diabo, do pecado, caminho ao inferno, e Ele amou você. Ele amou você. Esse Deus merece o melhor da sua vida. Esse Deus merece tudo da sua vida. Esse Deus merece a alegria do seu coração. Esse Deus merece o entusiasmo da sua alma, de servir o Senhor com toda a alegria do seu coração e amá-lo com todo o seu coração e servi-lo. Páscoa, essa paixão que Deus tem por nós, essa paixão inesquecível,
que nós temos por Ele, de amá-lo acima de tudo. Isso é Páscoa, meu irmão. Eu espero que você viva essa Páscoa para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé, por favor, e orar ao Senhor. Não saia do seu lugar, apenas feche seus olhos e vamos orar.